Nós estávamos tratando a contestação como defesa do réu, né, a peça processual pelo qual o réu oferece a sua defesa. Nós vamos continuar na análise da contestação, pontuando agora a defesa processual, né? Defesa processual. Vimos a defesa de mérito, tanto a defesa de mérito direta quanto a indireta. Vamos agora tratar da defesa processual. Os senhores devem se lembrar lá da teoria geral do processo que nós estudamos, que existem alguns elementos formais que são necessários para que o processo possa chegar até o julgamento final de mérito, né? Basicamente, as condições da ação e os pressupostos processuais. Então, para que a ação seja exercida de um modo compatível e ela possa resultar, ao final, um julgamento de mérito da pretensão formulada, é necessário que se façam presentes o interesse de agir e a legitimidade das partes. É o que, inclusive, encontra-se previsto no artigo 17 do CPC. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Vou ver se eu acho aqui para vocês. Pegar lá o artigo 17. Para postular em juízo é necessário ter legitimidade e interesse. Interesse e legitimidade são as condições da ação. Também, o desenvolvimento do processo, né? O desenvolvimento válido do processo depende do preenchimento de alguns pressupostos, os pressupostos processuais, tanto de existência quanto de validade. E muitos desses elementos nós recordaremos agora com aquela observação de sempre, né? Dentro do tempo que nós temos aqui disponível, mas nós recordaremos esses elementos quando da análise do artigo 337. O artigo 337, ele apresenta o que se chama de questões preliminares. São as questões preliminares. Preliminar ao quê? Vejam, vou tentar compartilhar aqui novamente uma tela com os senhores usando a minha mesa digitalizadora. Vamos ver como é que vai funcionar. Acho que tem funcionado bem, né? Compartilhar. Foi só eu falar que não apareceu aqui, ó. Agora apareceu. Compartilhar. Veja, muito resumidamente, nós temos o exercício do direito de ação como pontapé inicial, o processo, em um dos sentidos a ideia de procedimento, um procedimento que se desenvolve por fases preclusivas, como nós mencionamos ainda agora, e a jurisdição. E para que a jurisdição seja ao final prestada quanto ao mérito, quanto à pretensão principal formulada no direito de ação, os senhores devem se lembrar que o direito de ação tem como elementos identificadores as partes, a causa de pedir e o pedido. Pedido que deve ser certo e determinado, também falamos disso aqui na aula passada. Então, para que o pedido, a pretensão principal formulada, seja ao final julgada, o mérito, necessário se faz o preenchimento de alguns elementos. Ora associado à ação, são as condições da ação, ora associado ao processo, são os pressupostos processuais. Então, o julgamento final de mérito, ele é uma análise posterior. O juiz só chega ao julgamento de mérito se ele passar de um modo satisfatório pelas condições da ação, pelos pressupostos processuais. Então, há quem diga em sede doutrinária
que as condições da ação e os pressupostos processuais seriam um antecedente lógico para que ao final o juiz julgue o mérito. Então, estas questões que alguns chamam, Fred Didier, por exemplo, chama de pressupostos de admissibilidade. Então, o juiz só avançará ao mérito se ele passar de modo satisfatório por essa análise prévia. Dito de uma outra forma, se houver algum problema quanto às condições da ação ou quanto aos pressupostos processuais, o juiz proferirá uma decisão sem analisar o mérito. O juiz não vai poder avançar. E aí, portanto, ele vai proferir uma decisão com base lá no artigo 485, que são as chamadas sentenças terminativas. Significa dizer que não resolve ou não resolvem o mérito. Então, esses aspectos processuais, formais, vamos assim dizer, eles são alegados pelo réu. Acho que alguém ativou o microfone aí, pessoal. Eles são alegados pelo réu para impedir a análise do mérito, né? Daí que se fala em questões preliminares. Estamos aqui tratando da defesa, né? Agora nós estamos aqui, ó, na defesa processual. E nós devemos distinguir, nesse momento, a preliminar da prejudicial. Nós temos questões preliminares e questões prejudiciais. Bom, tanto a questão preliminar quanto a prejudicial são espécies de um gênero, que são as questões antecedentes. Pois bem, em geral, há uma autonomia e independência de uma questão em relação à outra, né? Então, dano material e dano moral, por exemplo, são questões autônomas e independentes. O julgamento de um não depende do julgamento do outro. A conclusão de um não depende da conclusão do outro. Mas, em alguns casos, nós temos uma vinculação entre o que se chama de questão prévia e depois a questão principal. Questão discutida em juízo pode ter uma vinculação, de modo que o juiz primeiro tenha que analisar um para depois analisar o outro. Tanto a preliminar quanto a prejudicial são espécies de questões prévias que devem ser analisados, então, em primeiro lugar. O que classifica uma questão prévia como sendo preliminar é o fato dela impedir a análise da principal. Na questão preliminar, impede-se a análise da principal. Na questão prejudicial, o que nós temos é um pré-julgamento. Por isso que ela é pré-judicial. Ela é nós temos um condicionamento. Não impede a análise, mas condiciona. Então, a prejudicial condiciona a análise da questão principal. Vou dar um exemplo, né? O exemplo da preliminar pode ser como nós já avançamos ontem, e essa questão principal aqui na preliminar é o mérito, né? Então, aqui em cima, ó, temos condições da ação, temos pressupostos processuais. O réu alega uma dessas questões. Elas são questões prévias. Enquanto que o mérito é a questão principal. Se você está alegando, por exemplo, o autor formula um pedido condenatório. O réu alega existência de coisa julgada. Coisa julgada é um pressuposto processual negativo, né?
exemplo, coisa julgada. Fenômeno que não pode ocorrer no processo para que ele se desenvolva. É um pressuposto processual negativo. O autor pede condenação. O réu alega duas coisas. O réu alega que não deve e alega também coisa julgada. Então o réu alega uma questão, uma defesa de mérito, quanto ao fato de ser ou não devedor. Vamos supor que o réu alegue que já pagou. Não deve porque já pagou. Nós vimos que é uma questão, é uma defesa de mérito indireta, que alega a extinção. Mas ele pode também, nós não vimos que o réu pode apresentar mais de uma defesa? Lá no artigo 336, o princípio da eventualidade. Na contestação, o réu apresenta toda a sua defesa. Então, se o réu tem defesa de mérito e defesa processual, ele apresenta as duas. E a defesa processual dele é a alegação de uma coisa julgada. O autor já perdeu antes em outra demanda, no nosso exemplo. Qual que o juiz vai analisar primeiro? A alegação de que o réu já pagou ou a alegação de coisa julgada? Sempre a questão preliminar primeiro. Sempre a questão processual primeiro. Porque pelo julgamento da questão processual, ele pode chegar à conclusão que há um vício quanto ao pressuposto processual, nesse nosso exemplo, e aí ele não vai nem analisar o mérito. Artigo 485, sentença terminativa. Então a grande característica das questões preliminares é essa de impedir a análise do mérito. Veja, quando se diz impedir a análise do mérito, é o acolhimento, né? Não é que sempre que você alegar coisa julgada, sempre que você alegar impedimento, que o valha, que isso vai ensejar um impedimento, que o juiz não vai analisar o principal. Aqui eu estou falando o acolhimento, né? Para deixar claro, o acolhimento da preliminar gera a proibição do réu, o impedimento da análise da questão principal. Já na prejudicial, não é assim. E nós temos prejudicial de mérito ou prejudicial processual, tá? Eu não vou agora me dedicar à análise da prejudicial, só vou mencionar o que é, no que ela consiste, porque nós já temos bastante coisa para tratar na preliminar, como eu disse para os senhores, lá no artigo 337 do CPC. Mas a diferença da prejudicial para a preliminar, como eu disse, é que a prejudicial condiciona o julgamento do mérito. Vou lhes dar um exemplo. Você imagina que o autor vai a juízo solicitando lá uma declaração de paternidade, ou antes, solicitando ao final o pedido condenatório para pagar alimentos, em razão, então a causa de pedir, em razão da relação de paternidade que há entre eles. Então nós temos um pedido condenatório e uma alegação de paternidade. Qual que o juiz vai analisar primeiro? O juiz pode escolher? São questões autônomas ou são questões umbilicalmente relacionadas? Claro que essas questões estão vinculadas. O juiz tem que primeiro decidir se há ou não relação de paternidade, né? Se o réu é ou não é pai do autor. E aí percebam, imagine que o juiz chegue à conclusão que o réu é pai do autor. Ele vai julgar o pedido principal indenizatório de alimentos? Vai julgar. Vai julgar. E meio que já está pré-julgado. Tá vendo? O julgamento da questão principal está prejudicado. Prejudicou. Não tem muito o que pensar aqui, não. Porque sendo pai, muito provavelmente o juiz vai condenar. Também não é uma certeza absoluta, né? Muito provavelmente. Tem aquela análise lá da possibilidade, necessidade. Se excepcionalmente o réu conseguir demonstrar que não tem condição nenhuma de pagar, a gente pode pensar numa responsabilidade avoenga. Enfim, mas é direito de família, direito material. Não é o que importa aqui. O que eu estou querendo mostrar é que em certas situações há um vínculo tão grande entre a questão prévia e a questão principal que a força, a influência da decisão prévia já é meio que um julgamento da questão principal. Então, quando o juiz afirma que há o vínculo de paternidade,
ele muito provavelmente vai julgar procedente o pedido aos alimentos. Muito provavelmente. Exerce uma influência muito grande. E quando o juiz julga improcedente? Improcedente não, mentira. E quando o juiz afirma que não há a relação de paternidade? E quando na questão prévia, o juiz analisa, o juiz dizendo de nave é negativo. Ele alega que o juiz conclui que o réu não é pai do autor. Ele vai julgar os alimentos? Vai julgar. Ele sempre vai julgar. O pedido são os alimentos. Ele vai julgar os alimentos. E muito provavelmente, para quê? Para dizer que não deve. Vai julgar improcedente. Como não é pai, não paga alimentos. Então veja que nenhuma das hipóteses, nem em qualquer que seja o julgamento da questão prejudicial antecedente, ou a questão prévia de natureza prejudicial, não acontece o impedimento. Não há nenhum vício formal. Não há nenhum vício na estrutura do processo. Aquele processo é apto para o julgamento do mérito. Só que, a depender da resolução da questão prévia, a conclusão da questão prejudicial já está meio que tomada em um sentido ou em outro. É isso que é a questão prejudicial. Acho que o nome ajuda, né? O julgamento da questão principal está prejudicado. Está prejudicado porque perdeu o sentido, já está meio que julgado. Já foi julgado previamente, né? Ao decidir quem é pai, ele já meio que prejulgou se vai ou não ao alimento. É isso que é uma questão prejudicial. Nos fenômenos processuais, a resolução da questão prévia, já vou aqui adiantar isso, a resolução da questão prévia de natureza prejudicial, essa que exerce uma influência grande no julgamento da questão principal, não é que impede, é a que condiciona. Houve uma mudança quanto a ela no sistema da coisa julgada, na sistemática da coisa julgada. Agora, com o Código de 2015, nós passamos a ter a possibilidade do fenômeno que está lá no artigo 503, parágrafo 1º do CPC. Artigo 503, parágrafo 1º do CPC. Eu estou copiando aqui. Ué, ele não deixa. Esse aqui de baixo é o inciso 3º. O chat aqui do Google Meet não é essa maravilha toda, não. Os outros aplicativos que eu uso são um pouquinho melhor. Então, ó. Artigo 503, né? São os limites limite objetivo da coisa julgada. A coisa julgada sempre teve como seu objeto, a coisa julgada sempre incidiu no dispositivo da sentença, na conclusão, e não na fundamentação. Mas com o Código de 2015, nós tivemos uma mudança muito importante, que é a possibilidade da coisa julgada incidir também na fundamentação, desde que seja o resultado de uma questão prejudicial. Parágrafo 1º. O disposto no caput, que é os limites da coisa julgada, limite objetivo. Olha lá em cima. Vamos ler o caput. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei. É a norma do caso concreto, né? Nos limites da questão principal expressamente decidida. Nos limites do que consta do dispositivo. É onde a questão principal, onde o mérito é julgado. Ok? Aí olha o parágrafo 1º. A novidade está aqui. O caput sempre foi assim. A novidade está no parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução da questão prejudicial. Questão prejudicial decidida expressamente e incidentemente no processo. Se a resolução do mérito da principal depender dela, toda prejudicial depende, se tiver ocorrido contraditório prévio e efetivo naquele processo, e aí a parte que está ali embaixo foi meio confuso, mas e se o juízo for competente em razão da matéria e da pessoa, for absolutamente competente para resolvê-la como questão principal.
Então esse é um ponto importante. E daqui eu paro de falar da questão prejudicial. Já era a menção que eu queria fazer. E vou voltar à análise da questão preliminar. Deixa eu só antes dar uma olhadinha aqui. A colega está dizendo a respeito da conexão dela. Não precisa se incomodar com isso não, tá, Gisele? Tá tranquilo. Todos nós sabemos dessas dificuldades operacionais que o acesso remoto nos causa. Pode ficar tranquilo, tá? Então, vamos voltar à análise da questão preliminar. E aí, enfim, é aquilo, né? Vamos ver o que dá para ver. Ó. Artigo 337, que são as questões preliminares, né? Aquelas questões que o juiz analisa, que o réu alega e que o juiz analisa, antes de analisar o mérito. Né? Ela incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. E aí ele vai alegar, em geral, aspectos processuais, com a finalidade de impedir o julgamento da principal, que é a questão meritória. Né? E aí, com isso, resultar uma sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, do artigo 485. Eu vou ver aqui as hipóteses com vocês, tá? Vamos lá, a primeira delas, inexistência ou nulidade da citação. Vejam, o réu pode alegar que a citação não se deu do modo adequado, ou que a citação nem ocorreu da pessoa dele. Então ele não recebeu citação nenhuma, ou não recebeu, a citação foi inválida. O réu pode alegar isso a qualquer momento. Né? É uma das questões que é chamada de vício transrescisório, que admite um instituto chamado de querela nullitatis. Querela, como se fala, tá? Querela nullitatis. Querela nullitatis. É na linguagem do Mussum. O meu monitor tá longe pra caramba. E esse meu óculos já tá pedindo arrego. Acho que tá escrito certo. Querela nullitatis. Que é uma alegação de nulidade no processo. Né? O processo não pode. Nós vimos que a citação é um pressuposto processual de validade do processo. Artigo 238, artigo 239, a referência que eu faço para vocês. E realmente, a ausência de citação é um vício gravíssimo, transrescisório. Mas do jeito que está aqui, quando o réu apresenta uma contestação dentro do prazo e na contestação alega que a citação foi inválida, o que o juiz vai dizer para ele? O juiz vai rir e vai falar assim, porra, você está utilizando um vício gravíssimo, gravíssimo, que tem severas consequências processuais, só que em uma situação não serve para nada. É bem no momento que você está alegando. Veja, eu não estou falando que a ausência de citação ou que a invalidade é algo de menor importância. Muito pelo contrário. Eu comecei dizendo que é um vício transrescisório. É um vício que a parte pode alegar a qualquer momento. É um dos poucos vícios em que isso acontece. Isso é seríssimo. O que eu estou falando é que se a parte recebeu uma citação inválida, ou se a parte não recebeu citação nenhuma, mas teve conhecimento do processo, entrou no processo, apresentou contestação dentro do prazo, nós vamos desconsiderar esse vício. Por uma ideia de efetividade da jurisdição. Tem um dispositivo que trata disso expressamente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se o vício da citação for alegado na contestação... aqui, ó. Artigo 239, parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. Um colega ali perguntou, convalida o ato? É a convalidação. Fluindo a partir dessa data o prazo para a apresentação da contestação dos embargos. E veja, o exemplo que eu estou dando é o réu que apresentou a contestação.
Porque estamos estudando contestação. Então, se o réu, qual é a finalidade da citação? Dar ciência ao réu do processo, integrar ele ao procedimento, para que ele possa exercer o contraditório. Teve um vício na citação. Ninguém está discutindo, teve vício. O juiz reconhece, teve vício. Mas alcançou a finalidade, a instrumentalidade das formas. Não era para ser assim, mas mesmo sendo errado, deu certo. Então, segue. A Cláudia pergunta se não é perigoso. Não é perigoso o princípio da instrumentalidade dos atos? Não. Não. Acho que é uma questão, é a superação do processo civil formalístico para o processo civil da efetividade. Desde que não haja prejuízo, convalida-se o ato. A questão é, no caso concreto, verificar se teve algum prejuízo. Mas se não teve prejuízo e a finalidade foi alcançada, qual é a finalidade da citação? Dar ciência ao réu do processo e lhe permitir contestar. Ele contestou. Então, persistir nesse vício da citação seria inócuo, não contribui em nada para o processo. Então, essa consideração sobre a citação. Mas veja, se o réu alega em qualquer outro momento, imagine que um processo ocorrendo à revelia. O réu aparece no processo, uma revelia em tese, né? Porque, na verdade, o juiz está achando que citou corretamente o réu, mas imagina a citação de um homônimo. Citou um outro camarada e, como não tem nada a ver, ele deixou quieto. E o réu, um sujeito passivo correto, não foi citado. E o processo prosseguiu anos, o processo está em curso. E o réu perdeu o prazo da contestação, o réu verdadeiro perdeu o prazo da contestação, ele aparece no processo e fala, tem um vício aqui. Tomei conhecimento agora, apareci, tem que voltar lá atrás, tem que me ser restituído o prazo para oferecer contestação. É outra coisa. É um outro fenômeno. Tá? O réu alega vício na citação por simples petição. Petição simples. O que eu tô vendo, a curiosidade que eu estou vendo aqui é se o réu na contestação alegar um vício. Aí não adiantou. Convalidou o ato. Tá? Vamos lá. Sigamos. Inciso 2º do artigo 337. Artigo 337, no seu inciso 2º. A incompetência absoluta e relativa. Eu falei mais cedo com vocês da questão da incompetência quando da audiência de conciliação e mediação. O senhor se lembra? Fiz menção ao artigo 340, parágrafo 3º. Aí o réu alega por simples petição no juízo onde ele tem domicílio e não precisa, portanto, ali nesse caso, comparecer à audiência de conciliação e mediação. Pois bem, a competência do juízo, especialmente a competência absoluta, é um pressuposto processual de validade. Né? A competência relativa ela admite convalidação. A incompetência relativa era aquela que tinha que ser objeto de uma exceção de incompetência. E no Código de 73. E eu recordo aos senhores que com o Código de 2015 se empreendeu a uma unificação, uma concentração da defesa do réu. Então, tanto a exceção de incompetência, que antes era por peça autônoma, está na contestação, assim como a impugnação ao valor da causa está também na contestação, o inciso 3º, salvo engano, e a impugnação à gratuidade de justiça também está dentro da contestação. Esses três fenômenos eram fora, estão dentro. A impugnação à gratuidade é o inciso 13. Tá certo? Então, na contestação você alega que o juízo é incompetente. Lembrem-se o que consta do artigo 64 do CPC. Lá no artigo 64 já havia esse indício. Deixa eu ver se eu pego ele aqui para os senhores. Olha, o que me importa aqui é o caput e o parágrafo 1º. Estou apanhando desse chat.
o caput e o parágrafo 1º e também o artigo 65. 65 também me é interessante. Aí vejam aí, ó. 64. A incompetência, tanto a absoluta, ordem pública, quanto a relativa, questão de ordem privada, será alegada como questão preliminar de contestação. O 64 já tinha dado um indício disso aí. Então combinem o 337, inciso 2º, com o 64. Parágrafo 1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo. Olha lá, a lei fala em qualquer tempo. Então isso é uma objeção, lembra-se? Uma objeção. A incompetência absoluta não está sujeita à preclusão. Não se sujeita à preclusão. Já a incompetência relativa... Não, a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Já a incompetência relativa, ela se submete à preclusão. Ela deve ser alegada na contestação, sem sombra de dúvida. E aí o 65 vai dizer: prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Aí é outro fenômeno que nós... é outro conteúdo, prorrogação de competência. Competência e incompetência está lá no contexto da teoria geral do processo. Mas é na contestação que se alega a incompetência com vistas a evitar o julgamento de mérito. Agora percebam bem, um tópico bom para falar aqui é o seguinte: qual é a consequência da incompetência? Qual é a consequência da incompetência? Não é a extinção do processo. Não confundam o sistema que nós estamos vendo aqui com o dos juizados especiais. Não confundam. No juizado, lá no artigo 51 da Lei 9.099 de 95, lá leva a extinção do processo. Aqui não. Aqui no procedimento comum, a consequência da incompetência é a remessa dos autos ao juízo competente. Sempre é a correção da rota, né? Efetividade do processo. Remessa dos autos ao juízo competente. Perceba que isso quebra um pouco a lógica do conceito que eu passei para os senhores das questões preliminares. Questão preliminar não é aquela que impede a resolução do mérito? E não é aquela que, uma vez acolhida, gera extinção do processo? Perceba que no inciso 1º não gerou a extinção do processo a questão da citação, né? O juiz vai acolher ou vai considerar convalidado o vício, ou, se a parte alegou posteriormente, vai restituir o prazo para o sujeito contestar. Não gera extinção. Na incompetência, tanto na incompetência absoluta quanto na incompetência relativa, são questões preliminares, mas que não acarretam o impedimento, não acarreta a extinção do processo. Por conta disso que a doutrina vem falando em questões preliminares próprias e questões preliminares impróprias. O que é a questão preliminar própria? Ou questão preliminar propriamente dita? É a que gera a extinção do processo. O acolhimento gera... Não chegou até agora. No inciso 1º e 2º não teve. Por exemplo, o inciso 5º, que gera o acolhimento da coisa julgada. Não sei se é o inciso 5º. É o inciso 7º, coisa julgada. A coisa julgada leva à extinção do processo, pelo artigo 485, inciso 5º. Mas nós vamos chegar lá. O que nós vimos até agora são providências que o juízo tem que tomar, como que um ajuste de rota, para convalidar, para acertar o procedimento. E é o que se chama de questões preliminares impróprias. Nas questões preliminares impróprias, você não alcança a finalidade própria da preliminar, que é a extinção do processo. O que acarreta na questão preliminar imprópria é um retardamento do andamento do processo. Tá? É um retardamento do andamento do processo. E em algumas situações, isso pode ensejar posteriormente uma extinção do processo, como nós veremos a seguir. Então fiquem com essa ideia da questão preliminar própria, gera extinção de imediato, e a questão preliminar imprópria, que a consequência imediata não é a extinção, mas uma correção do rumo do processo, e pode eventualmente lá na frente gerar uma extinção. Tá? Vamos voltar ao artigo 337, inciso 3º.
incorreção do valor da causa. Nós vimos que é um requisito da petição inicial a indicação do valor da causa. O réu na contestação está alegando que o valor indicado está errado. Você pode pensar que isso é mero detalhe, né? Mas, enfim, o artigo 292, 293, 294 trata disso. Deixa eu ver aqui. Acho que é o 293. Ah lá, é isso mesmo. 293. Combinem aí o 337, inciso 3º, com o 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Então aqui é uma exceção. E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas. Ok? Ok. Você pode pensar assim, ah, mas isso é mero detalhe, né? Qual é a relevância do réu impugnar o valor da causa? Isso é um problema do Estado juiz? Não. Não. Veja, há um duplo interesse na alegação do valor da causa, né? Você como réu, você é advogado do réu que percebeu que tem um erro na indicação do valor da causa. Se o sujeito, se o autor não tem o benefício da assistência judiciária gratuita e ele indicou um valor da causa menor, certamente ele fez isso, muito provavelmente ele fez isso para pagar menos custas, né? Porque as custas judiciárias, o serviço público de prestar justiça é um serviço remunerado. Não é gratuito. Ele, em regra, é remunerado. Tem a exceção lá do benefício da JG, da justiça gratuita. Mas, tirando os beneficiários da JG, a regra é o pagamento das custas. E as custas são proporcionais ao proveito econômico pretendido. As custas são proporcionais ao valor da causa. Então, quanto menos se indica no valor da causa, menos paga-se de custas. Se você, réu, alegar que está errado, tem que aumentar, isso pode ser um freio inibidor à demanda. Pode ser que o autor não queira complementar as custas e acabou o processo. O juiz, imagine se o juiz acolhe a sua alegação de que está errado o valor da causa, tem que aumentar. Tem que multiplicar por 5. O cara recolheu só 20% do valor das custas. O juiz acolhe e aumenta o valor e manda o autor complementar. Se o autor não complementar, o juiz vai acabar o processo. Então, para você isso é bom, né? Claro que para você isso é bom. E tem uma outra consequência que as pessoas em geral não se dão conta. Ó, tem outras duas consequências, né? Uma outra consequência é que as multas, muitas das multas, incidem sobre o valor da causa. É 2%, é 5%, é 10% sobre o valor da causa. Então, quanto menor for o valor da causa, vamos assim dizer, mais estimulado o autor é para ser um aventureiro, né? Cometer abusos processuais, que aí se ele for punido, vai ser 2% sobre um valor menor, o valor da causa. Em compensação, se você consegue aumentar, isso acaba servindo como um estímulo para que ele atue de um modo probo. E o que mais nos interessa, não é por nada, o que mais nos interessa é que os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da causa. Então, se você conseguir êxito nessa demanda, ao final você vai querer embolsar, não é o seu cliente, você vai querer embolsar seus honorários sucumbenciais da parte que perdeu, né? E os seus honorários serão fixados como um percentual em cima do valor da causa. Então, ainda que numa finalidade egoística de sua parte, preocupado só com seus honorários ao final, veja o valor da causa. Pode ser que você consiga, só tem a ganhar. Se for acolhida a alegação de equívoco no valor da causa, isso pode ser um freio inibidor para o autor continuar com a demanda. Ah, doutor, não, para pagar mais, deixa isso para lá. E pode ser também um fator para você aumentar a condenação da outra parte a pagar os seus honorários. Ok? Essas as considerações, nada de muito mais importante para falar disso não. Inciso 4º. Inépcia da petição inicial. Nós falamos sobre essa questão de inépcia da petição inicial quando do indeferimento da petição inicial, artigo 330. Vejam lá o artigo 330 em parágrafo 1º. 330
parágrafo 1º prevê quando que é inépcia a petição e isso gera ao indeferimento da petição inicial. Aqui nós temos a primeira hipótese de questão preliminar, de uma questão preliminar típica, porque a primeira consequência, o acolhimento da sua alegação de que há uma inépcia da petição inicial, é o juiz indeferir a petição inicial, e o indeferimento da petição inicial gera a extinção sem resolução do mérito. Artigo 485, inciso 1º. Quer ver? O juiz não resolverá o mérito quando, logo a primeira hipótese, inciso 1º, quando indeferir a petição inicial. E uma das formas de indeferir a petição inicial, vejam lá o 330, é pela inépcia da petição inicial. Claro que é interesse do réu alegar a inépcia. Se o juiz acolher, ele vai colocar fim ao processo sem julgar o mérito. E aqui nós temos uma preliminar propriamente dita. Os incisos, vou ficar com o inciso 5º em separado. Inciso 5º do artigo 337. Os senhores se lembram o que é perempção? A parte vai alegar perempção. Os senhores se lembram o que é perempção? Artigo 486. É esse fenômeno aqui, ó. 486, parágrafo 3º. Não vamos perder muito tempo com ele não, porque é algo muito raro, né? Se o autor der causa por 3 vezes a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. Então, quando o sujeito vai como autor por 3 oportunidades e abandona o processo, vai a juízo por 3 oportunidades e abandona o processo, ensejando uma sentença sem resolução do mérito, né? uma em cada processo, 3 sentenças sucessivas sem resolução do mérito por abandono, ele não pode propor a 4ª demanda. Ele até pode propor a demanda, ele não perde direito de ação. Se ele propor demanda, o juiz vai extinguir pela perempção. Tá? É isso que é a perempção, 486, parágrafo 3º. Aí, nós temos aqui, e é uma questão preliminar típica, né? Nós temos aqui os incisos 6º e 7º do artigo 337, litispendência e coisa julgada. Tanto a litispendência quanto a coisa julgada, elas têm uma boa definição nos parágrafos do 337. Esses são parágrafos, vamos assim dizer, bem didáticos. O legislador atuou meio como professor. Olha ali. Parágrafo 1º. Verifica se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada. Eu, salvo engano, eu fiz menção com vocês que existe um fenômeno da identidade de demandas e da semelhança de demandas. As demandas são idênticas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É a teoria da tríplice identidade. Isso está mastigadinho no parágrafo 2º. Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. É a teoria da tríplice identidade. Agora o que falta definir, já definimos quando que as questões são idênticas. Quando que os processos são idênticos, já definimos. Agora, para definir se o que existe é coisa julgada ou litispendência, porque a coisa julgada e litispendência decorrem do fenômeno da identidade de demandas. Olha o parágrafo 1º. Quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. E a reprodução, a identidade, são aqueles 3 elementos. E é fácil, agora é fácil. Litispendência ou coisa julgada depende do fato da primeira demanda já ter sido julgada ou não. Então, nós estamos analisando a segunda demanda, né? Porque a primeira vai continuar. É o juízo natural.
O nosso problema aqui é com a segunda demanda. Você pega a segunda demanda, ela foi proposta agora. Ok. Olha para a primeira. A segunda demanda é idêntica à primeira. Olha para a primeira. A primeira está em curso? A primeira está em curso. Você vai colocar fim à segunda pelo instituto chamado litispendência. Porque quando essa segunda demanda foi proposta, já tinha um outro processo idêntico a ela. Idêntico. E a lide está pendente. E esse processo está pendente. O nome ajuda, né? Litispendência. Vem de lide pendente. Em uma época em que o fenômeno da lide, ele englobava, ele era a resposta para tudo no processo civil. Hoje em dia não é assim. Né? Hoje em dia os institutos não teriam o nome de lide, de litis. Mas já está enraizado, é uma questão histórica, mantém. Né? É uma demanda, né? Uma demanda que já foi anteriormente ajuizada. E a primeira demanda está pendente. Então a primeira lide está pendente. Então você vai colocar fim ao segundo processo sobre o fundamento da litispendência quando o primeiro processo ainda estiver em curso. E a coisa julgada? Mole. Você vai colocar fim ao segundo processo quando a primeira demanda já tiver sido definitivamente julgada. E aí saiu esse nome horroroso, coisa julgada, né? Você vai colocar fim à segunda coisa quando a primeira coisa já foi julgada. Claro que não é coisa, né? É demanda. Você vai colocar fim à segunda demanda, a demanda ajuizada em segundo lugar, quando a primeira demanda já tiver sido definitivamente julgada. São demandas idênticas, uma já foi julgada, depois foi proposta a outra, seja por qual motivo for. Em geral, se fazendo de sonso. Em geral, o autor se faz de sonso, dá uma de louco e propõe a ação. Aí você identifica e alega a coisa julgada. A consequência é a mesma. Extinção, tanto no caso quanto em outro. Eu prefiro a denominação que os portugueses deram. Fica zoando os portugueses, dá nisso. Ao invés de eles chamarem coisa julgada, que o fenômeno, como eu disse, é o mesmo. É lide, é reprodução de lide. Né? É a propositura de uma segunda demanda quando já teve uma primeira proposta. E lá atrás chamava de lide. Eles pegaram, os portugueses, essa ideia de lide, que em latim, né, é res. Tudo isso gira em torno da res in iudicium deducta. Então, a lide, a demanda deduzida em juízo. Res in iudicio deducta. E eles lá deram o nome, traduziram res por caso. Então eles chamam lá de caso julgado. Pô, muito mais palatável, né? Caso julgado. Nós pegamos a tradução do Google Translator e vimos lá que o direito civil traduz res como coisa, né? E aí, veja, res iudicio deducta, res iudicata. A origem inicial é essa aqui, ó, res iudicata. Eles traduziram como caso julgado, muito melhor. Nós, Google Translator, coisa julgada, horrível esse nome, coisa julgada, mas é como tá, coisa julgada. É isso que é a coisa julgada. É a reprodução de uma segunda demanda quando a primeira demanda já foi definitivamente julgada. E aí vejam que no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, tudo do artigo 337, é isso que está dito aí. Ok? Vamos avançar. Conexão. Ah, e antes da conexão, vejam que na perempção, na litispendência e na coisa julgada, nós temos preliminares propriamente dita, né? Que gera a extinção do processo. Então vocês cumulem esses dispositivos aí com o 485, inciso 5º. Artigo 485, inciso 5º. Que vai prever que o juiz não vai julgar o mérito, olha lá, quando reconhecer a existência de perempção, litispendência, coisa julgada. No 337 ele colocou um inciso para cada. No 485 ele juntou tudo no inciso só. Né? Então o 337, incisos 5º, 6º e 7º, são combinados com 485, inciso 5º. Tá? O 337 ele continua tratando no inciso 8º da conexão. Conexão está lá no artigo 55, né? Conexão gera a reunião de demandas.
E veja, na conexão não são demandas idênticas. Eu tenho quase certeza que eu falei isso com vocês. A identidade de demandas é a semelhança de demandas. Vejam que na conexão não se fala em 3 elementos. Vou pegar o artigo 55. Estamos vendo isso mesmo? Ó, artigo 55. Só não vou perder muito tempo falando disso, tá? Olha lá, reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum pedido ou causa de pedir. Veja que deixou parte de fora, né? Então não há tríplice identidade, não são demandas idênticas. São no máximo demandas parecidas. A litispendência dá no mesmo. E aí vocês vejam que os 58 e os 59 vai tratar como consequência a reunião dos processos no juízo prevento, e não a extinção do processo. Então, esse inciso 8º, a conexão, é uma questão preliminar imprópria. É uma questão de natureza processual, é uma correção de rota, de rumo do processo, e não gera extinção, gera reunião do processo. Inciso 9º. O réu pode alegar a incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Significa pressuposto processual da capacidade das partes. Os senhores se lembram que a capacidade das partes se subdivide em 3, né? Capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória. Um vício em qualquer um desses 3 elementos gera a necessidade de correção. Aqui a consequência não é extinção diretamente, tá? O juiz, ele chama a parte para corrigir. Vou relembrar os senhores o artigo 76. Ó, verificar a incapacidade. O acolhimento dessa alegação do 337, inciso 9, acarreta o 76. O réu alegou que há uma incapacidade do autor. O juiz acolheu. Ele não vai colocar fim ao processo, ele vai dar prazo para corrigir. Sanabilidade dos vícios. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Veja que é um caso que a lei não traz prazo. O juiz fixa o prazo em concreto. E se o juiz não fixar? Se o juiz der um despacho comer mosca? A lei não fixou, o juiz não fixou aquele prazo supletivo de 5 dias. Beleza? Então o juiz fixa 7 dias, 12 dias, 15 dias, 30 dias, prazo que ele quiser. E se ele não fixar prazo nenhum, 5 dias. Ok? E aí o parágrafo 1º desse 76. Só vou fazer menção para vocês, tá? Não temos tempo para ficar lendo tudo, não. Se for descumprida a determinação, a depender do polo em que se deu o vício, a consequência vai ser ou a extinção do processo ou a revelia. No nosso exemplo aqui, foi uma alegação do réu. Uma alegação do réu. Então é um vício do autor. Sendo o vício do autor e o autor não corrigir, aí vai estar ali no inciso 1º do parágrafo 1º do 76, será a extinção do processo. Mas só percebam que esse vício de representação, nós estamos vendo ele aqui, uma alegação do réu, mas pode ser uma alegação do autor também, né? Naturalmente. Pode ser uma alegação do autor. Inciso 10. Inciso 10 do 337. O réu pode alegar a existência de convenção de arbitragem. Que eu também acho que nós falamos bem quando lá do estudo da teoria geral do processo. Convenção de arbitragem, a arbitragem que é regida pela lei 9.307 de 96, e a convenção de arbitragem é um gênero, né, que tem como espécies. Isso aqui fica bem onde eu apoio o braço. Vou tirar aqui rapidinho. Vou mandar fazer uma mesa maior aqui pro escritório. Tô de volta aí, pessoal. Estão me vendo? Estão me vendo, pessoal?
Por favor, botem no chat se estão me vendo. Sim, voltei. Pessoal, foi mal. Eu tirei a mesa digitalizadora justamente porque ela é sensível, né? Então eu esbarro aqui e mexo o mouse. Aí eu tirei para não dar problema. Quando eu botei lá, deu problema. Eu esbarrei ali e ela serve como mouse, né? E aí ele deu azar do mouse estar no botão vermelho, sei lá, e saiu. Foi mal. Tô de volta aí. Estávamos falando do inciso 10 do artigo 337, Convenção de Arbitragem. E a Convenção de Arbitragem é um gênero que tem duas espécies, né? Pode ser a cláusula compromissória, como pode ser o compromisso arbitral. E aí, meus amigos, vejam, é detalhe, não temos tempo aqui para perder. A cláusula compromissória é prévia ao conflito de interesse, o compromisso arbitral é posterior ao conflito de interesse. A cláusula compromissória seria mais abstrata, né? Um exercício de futurologia. Se um dia der problema, já estabelecemos a arbitragem. O compromisso arbitral já é algo mais concreto. Já deu problema, já tem conflito de interesse e as partes celebraram um pacto privado para instituir a arbitragem. O que tem de importante aqui para a gente tratar é que a arbitragem ela gera uma exclusão da jurisdição estatal. Claro que a regra geral é a garantia do acesso à justiça. Nós temos um livre e universal acesso à justiça, muito elogiado, inclusive. Só que pode ser que as partes não queiram ir a juízo. E aí, quando as partes celebram uma convenção de arbitragem, o fenômeno que se opera, a consequência que daí se dá, é da exclusão da jurisdição estatal. Ou seja, o Estado não pode julgar. Desde que não haja nenhum vício de vontade, nenhum vício na instituição da arbitragem, uma vez instituída a arbitragem, ela deve prevalecer. De modo que o juiz não pode julgar a causa. Porque qual é a lógica aqui? Na convenção de arbitragem, nós temos ali um resquício de pacta sunt servanda, um resquício de aplicação das convenções, né? Porque lá atrás, quando as partes convencionaram a instituição da arbitragem, nenhuma das duas queriam a tutela jurisdicional. Elas não, ou seja, mentira, de outra forma, nenhuma das duas queriam a jurisdição estatal, porque a arbitragem é tutela jurisdicional por um agente privado. O que elas não queriam é a estrutura do processo no Poder Judiciário. Pelas razões dela, elas não confiavam na qualidade dos juízes, para aquela questão técnica que elas tinham, porque demora demais, porque tem a publicidade como regra. Então elas não queriam o Poder Judiciário. Mas se nós estamos aqui cogitando de alegar a convenção de arbitragem numa contestação, é porque uma delas, o autor roeu a corda, né? O autor abandonou o contrato que ele tinha assinado e propôs uma demanda em juízo. Concordam comigo? Então, quando o réu alega a existência da convenção de arbitragem, o réu está reafirmando a posição dele lá de trás de não demandar perante o Poder Judiciário. E aí prevalece o quê? Prevalece pacta sunt servanda, prevalece o que está escrito no contrato. E aí o juiz vai colocar fim ao processo. Deixa eu pegar aqui para vocês. É o artigo 485, inciso 7º. O juiz vai colocar fim ao processo por ter acolhido a alegação da existência de convenção de arbitragem. Ou, se for uma discussão que se deu lá na arbitragem, quando o árbitro tiver reconhecido sua competência. E aí... tô perdidinho. E aí vejam o que consta do parágrafo 6º desse artigo 337. 337, parágrafo 6º. Nós vimos que a alegação da convenção de arbitragem gera o acolhimento do juízo, a não ser que tenha uma questão formal de vontade, como eles dizem,
E o acolhimento do juízo pela convenção de arbitragem gera extinção do processo estatal. As partes têm que se entender na arbitragem. As partes estão vinculadas ao contrato. É a regra, na verdade. Mas olha, isso é alegação. Quando o réu deixa de alegar, o réu que pode alegar não alega, olha lá, a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista nesse capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e a renúncia ao juízo arbitral. Faz todo sentido, né? A regra é o acesso à justiça. A arbitragem seria, portanto, uma exceção. Uma exceção que já teve decisão do STF, do STJ, afirmando o acerto do legislador. E está certo mesmo. Porque são questões, senhores, de direito disponível, que envolve partes capazes. O Estado não tem nada a ver com isso. Se as partes querem que o vizinho julgue, e querem que um líder religioso julgue, e querem que, que um jurista famoso julgue, o problema é delas. Pensa no direito de propriedade, direito é dela. Direito disponível. Dívida de dinheiro. Não pode pegar o dinheiro, e doar para os outros. Faz com o dinheiro o que quiser. Inclusive deixa um privado julgar. Problema nenhum. Então, a exceção de restringir o acesso à justiça se dá pela vontade de ambas as partes. E volto a dizer, partes capazes. Tratando de direito disponível. O problema é delas. O Estado não tem nada a ver com isso. Se eu pego meu dinheiro e compro um uniforme do Flamengo, se eu saio para jantar com a minha família, se eu vou na rua e dou para um carente qualquer, o Estado tem alguma coisa a ver com isso? Não. Então, se eu estou alegando que um colega meu me deve essa mesma quantia, e a forma como nós vamos resolver isso, o Estado tem nada a ver com isso também. O Estado atua quando ele é chamado a atuar. E ele é chamado a atuar por meio da demanda, do direito de ação. Mas a exceção, como nós estamos vendo da arbitragem, ela se funda porque as partes não querem. Então não há oferecimento de uma demanda inicialmente. Então a exceção é a arbitragem, quando ambas as partes afirmam expressamente que não querem a jurisdição estatal. Ok. Mas o fenômeno que nós estamos vendo aqui agora, volto a dizer, se estamos cogitando de um réu alegar isso em contestação, é porque o autor já descumpriu o contrato. Então, se o réu, que poderia alegar a convenção de arbitragem, não alegar na contestação, o que significa dizer? Que o réu também abandonou a arbitragem. E a gente volta para a regra geral. O autor praticou um ato comissivo, manifestando o arrependimento anterior da arbitragem, e ele quer uma demanda. Tanto ele quer uma demanda que foi ele quem propôs a demanda. Ok? Um ato comissivo. Tangível, concreto. Você vê ali a petição. E o réu? O réu poderia alegar. Está no ordenamento previsto. Ele poderia alegar e não alegou. Então, por um ato omissivo, o réu manifestou também a sua vontade de voltar à regra geral, que o Estado juiz julgue. Então, perceba que a convenção de arbitragem é uma exceção. Ela só pode ser exceção naquela classificação da defesa, né? Ela só pode ser alegada até a contestação. E isso nos leva ao parágrafo 5º, que eu pulei de propósito. 337, parágrafo 5º. As causas que nós estamos vendo em geral nesse dispositivo, e por isso que eu deixei ele para o final, são classificadas como objeções. São questões de ordem pública. A incapacidade do juízo, questão das custas, as condições da ação, pressuposto processual. O juiz pode conhecer de ofício, tirando o que o parágrafo 5º traz ali. Ó. Excetuadas a convenção de arbitragem, acabamos de ver, o juiz não pode conhecer de ofício. É o réu que tem que alegar sob pena de preclusão. E a incompetência relativa, lá no inciso 2º. O inciso 2º fala da incompetência absoluta e relativa. A absoluta nós vimos lá pelo 64, parágrafo 1º, que pode ser alegada a qualquer momento. E a incompetência relativa é só na contestação. Só até a contestação. Vimos no 65 isso também. E o parágrafo 5º do 337 vai dizer que a convenção de arbitragem e incompetência relativa não podem ser conhecidas de ofício. Porque, tirando elas, excetuadas elas, o juiz pode conhecer de ofício das matérias enumeradas nesse artigo. Ok?
Deixa eu ver o que tem mais para falar. O inciso 11 do 337 trata das condições da ação. Aí eu não tenho muito o que falar aqui, não. Legitimidade e interesse, se não observar, gera extinção do processo. É uma preliminar própria. É uma preliminar própria, porque acarreta lá no 485, inciso 6º, a extinção. Olha, 485, inciso 6º. Veja como é que você combina um com o outro, né? E de um para o outro só colocou um verificar a mais. 337, inciso 11. O réu pode alegar, antes de discutir o mérito, as condições da ação, legitimidade e interesse. E se o juiz acolher esta alegação, a sentença vai ser sem resolução do mérito, quando verificar a ausência de legitimidade e interesse. Pode até combinar esses dispositivos todos com o artigo 17. Olha como é que vai ficar bonitinho aí. Falar igual a professora da minha filha fala para ela. Quero o caderninho de vocês muito bonitinho, com todas essas anotações aí. Para postular em juízo é necessário ter legitimidade e interesse. São as condições da ação. Eu só recordo aos senhores que o artigo 338 e 339 tratam do fenômeno da correção da legitimidade passiva. E nós vimos que quando o réu alega a sua própria legitimidade, ele, a princípio, tem que dizer quem é o legitimado, se ele souber. É um dever, e aí compete ao autor escolher como é que vai prosseguir o processo. Professor, quando o juiz não reconhece uma sentença nos autos, como poderia ser avaliado? Como assim ele não reconhece? Eu não entendi. Uma sentença que ele proferiu, ele não reconhece? Me explica melhor, por favor, Cláudia, isso aí. Não, outro juiz proferiu a sentença? É isso? Um juiz proferiu a sentença e o outro não reconheceu? Nunca vi. Nunca vi um negócio desse. Mas se o juiz proferiu sentença, o processo está prosseguindo por quê? Só tem que ter cuidado com uma coisa. Isso é uma coisa que eu observo muito. Inventário. Veja, provavelmente não era uma sentença. Provavelmente não era uma sentença. Porque a sentença do inventário ela se dá depois de tudo resolvido já. Tá tudo partilhado, tudo bonitinho. Expedir formal de partilha. A sentença do inventário ela é sui generis, ela vem depois. O que tem de mais importante no inventário são as decisões interlocutórias, que é onde você vai dizer quais são os herdeiros, né, habilitados. Muito provavelmente, eu só vendo, né, falar sobre caso concreto sem analisá-lo é complicado. Tenho muitas ressalvas. Mas isso me leva a falar de uma consideração, muito rapidamente aqui, que eu tenho observado muito. Os pronunciamentos judiciais, eles vêm com uma epígrafe, né, com um título, o identificando. Despacho, decisão e sentença. O que tem errado disso é uma enormidade. Uma enormidade. O cara chama de despacho algo que tem decisão, que ele toma uma decisão. O cara chama de decisão uma coisa que é um despacho, que não tem conteúdo decisório nenhum. Decisão ao Ministério Público. Decisão é essa. É um despacho. Tem alguém colocando o nome lá, é muito errado. Muito errado. Eu imagino, só vendo, eu imagino que no seu caso, ele deu o nome de sentença, lá, epígrafe de sentença, mas tratou como é uma decisão interlocutória. E aí o juiz subsequente deve estar dizendo isso, olha, em que pese formalmente ter a capa de uma sentença, que é o que está escrito lá, na essência não é. Porque tem mais coisa para fazer aqui. Foi uma decisão interlocutória. Se vocês vão lembrar, lá do artigo 203, nós falamos que a distinção entre decisão interlocutória e sentença é que a decisão interlocutória não coloca fim. Não tem a aptidão de colocar fim. Ao passo que a sentença tem essa aptidão de colocar fim. Tá? E aí, realmente, se tem coisa mais a fazer, não era uma sentença. Era uma decisão interlocutória e utilizaram o nome errado lá. Ou o modelo errado, vai saber. Tá? Então, está visto aí as condições da ação. O inciso 12, ele é
bem excepcional, o 12 do 337. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Em regra, você não tem que prestar caução, né, para propor a demanda. Então, o réu está alegando logo depois da petição inicial, despacho preliminar, audiência, defesa. Ele está alegando nesse momento. Então, ele está alegando a falta da caução pelo autor, né, naturalmente. É raro esse fenômeno, não é comum, mas é possível. Né? Quer ver um exemplo? Quando o estrangeiro, sem domicílio no Brasil, sem propriedade no Brasil, ele não tem vínculo nenhum com o Brasil. Né? Pode ser que nunca tenha passado pelo Brasil, pisou aqui, teve um problema e foi a juízo. Pode. O estrangeiro de passagem pode ir a juízo? Pode. Daí que a gente fala que nós temos o amplo e universal acesso à justiça. Nem sempre é assim não, tá? Nem sempre é assim. Nos ordenamentos, ainda mais na Europa, para que o estrangeiro vá a juízo, ele tem que ter um vínculo com o solo, né? Um vínculo com o território. Ou de propriedade, ou alguma questão aí varia do ordenamento. O nosso não. O estrangeiro de passagem pode ir a juízo. Só que uma coisa é ele poder ir a juízo. Uma outra coisa é como que ele vai implementar isso, né? Aí a solução que se deu aqui foi, deixa o cara ir a juízo. Vamos fechar a porta para ele, não. Nós somos mais acolhedor, de modo geral, né? Deixa ele a juízo, mas vamos dificultar a vida dele. Não é, a lógica não é dificultar a vida dele, não é isso não, tá? Mas, assim, a lógica é uma preocupação do Estado. Uma preocupação com os custos do processo pelo Estado. Porque, veja, ele tem que pagar custas, todo mundo tem. Todos têm que pagar custas iniciais. Só que esse sujeito, que não tem vínculo nenhum com o Brasil, ele é estrangeiro, ele não tem domicílio no Brasil e ele não tem bens no Brasil. Esse cara vai propor uma demanda aqui, vai mover a máquina judiciária. Ele pode já nem estar aqui, aliás, provavelmente ele não estará aqui, não tem domicílio aqui, não é empregador aqui, não é empregado aqui. Ele veio, pegou um cruzeiro do MSC, parou ali no Cais do Porto, desceu, deu merda, alguma coisa aconteceu, sofreu um dano moral qualquer lá e quer ir a juízo. Pode ir a juízo? Pode. Mas veja, esse cara vai mover a máquina judiciária, quando o navio for embora, ele vai embora com o navio. O processo vai continuar rolando aqui, atos estatais sendo praticados, e o cara foi embora, não vai nem lembrar. Entrou, estava aqui de cabeça quente, ele vai abandonar esse processo. Muito provavelmente ele vai abandonar esse processo. É a lógica geral, né? Por que o Estado disse? Olha, você pode demandar aqui, filho, mas as suas custas iniciais, a sua despesa inicial, não vai se resumir às custas não, tá? Você vai ter que pagar as custas do processo todo. Faz-se um cálculo. Se esse processo demorar o máximo possível, indo até o STF, qual vai ser o valor global das custas? É essas custas que ele vai pagar. Não é apenas as custas iniciais em cima do valor da causa. É outro cálculo. E faz uma projeção dos honorários advocatícios. Que se ele perder, ele vai ser condenado a pagar, né? E o máximo possível, indo até o STF. E aí chega lá um parâmetro com um valor alto e fala pro cara, você quer demandar? Você quer muito demandar aqui? Porque tem que querer muito. Porque você vai ter que depositar isso aqui em juízo. Porque se lá na frente, depois de anos, o resultado final for contra o seu interesse, como é que eu, Estado brasileiro, vou me ressarcir dessa despesa que você me deu? Você não está mais aqui? Você não está aqui, você não é daqui, você não está aqui, não tem domicílio aqui e não tem bens aqui. Quer ver, se é um estrangeiro, não tem domicílio no Brasil, mas tem uma fazenda aqui, deixa, o problema é dele. Se ele perder, a gente vai expropriar a fazenda dele. Estão entendendo? Então, aqui é uma hipótese excepcional em que se exige uma caução prestada pelo estrangeiro. É um exemplo que eu trago. E, por fim, o benefício da JG 337. O réu alega assim, excelência, ó, o cara se fez de pobre coitado na petição inicial e Vossa Excelência embarcou. Mas deixa eu te mostrar aqui, ó. Tem sido cada vez mais comum isso, hein? Muito comum. Rede social entrega todo mundo. Aqui, excelência, olha a vida que o sujeito leva na rede social. Que é a forma como ele se apresenta, boa fé, objetivo, é o comportamento dele. O sujeito está sempre em camarote. Aqui, é lancha, jet ski. Aí até se provar que não é seu, é dos amigos, as coisas ficam postando coisa na rede social, né? Eu tenho visto muito juiz voltar atrás do benefício JG por conta disso. Por conta de alegações de réus juntando o tipo de vida que o camarada leva, tá?
E no mínimo, se ele leva essa vida, ele tem condições de pagar as custas, né? Faz sentido. E qual é o interesse do réu para que o juiz tire a JG do autor? Porque todo mundo quer juízo sem ter que pagar, né? Se tiver que soltar o escorpião do bolso para pagar pelas custas, sem nem ter certeza se você vai ganhar ou não ao final, isso pode ser um fator que leve também à extinção. Mas perceba que aqui a extinção não é imediata, né? Se o juiz revogar a JG, o que vai acontecer? Ele vai intimar o autor para pagar as custas, né? E aí o que pode vir a levar à extinção do processo é o não atendimento pelo autor das custas a serem complementadas. Ok? Aí a Bruna está dizendo, isso acontece muito nos pedidos de revisão de pensão, tá vendo? As redes sociais são pesquisadas nesse intuito. Olha que maravilha, faz todo sentido. Todo sentido. Sei lá, não atuo muito nessa área, tá? Não atuo. Mas fico aqui imaginando. O cara alega que não tem condições de pagar e tá com uma vida, né, muito boa lá. Muito boa. Ou ao contrário. Ou o autor pede um aumento da pensão, dizendo que a situação tá ruim, e a rede social mostra uma vida muito boa dele também. Então, as redes sociais muitas das vezes te entregam, né? Depõe contra os clientes que nós atuamos. Cliente é uma coisa meio, né? As partes são meio complicadas, cara. Meio complicado. Às vezes te conta uma história que não é bem daquele jeito, não.